sonhos. Ele quer conhecer novos lugares, quer criar projetos, quer trabalhar, quer aprender coisas novas, quer continuar contando histórias, quer descobrir o que o futuro reserva. Talvez alguns sonhos mudem, isso também faz parte da vida. Um sonho que parecia enorme quando éramos crianças pode deixar de fazer sentido quando crescemos, e outro sonho pode aparecer. O importante é continuar descobrindo, continuar tentando, continuar aprendendo. E Joaquim tem algo que ninguém pode tirar dele: a capacidade de imaginar. A imaginação esteve presente desde sua infância, nas histórias que inventava, nos projetos que criava, nas músicas, nas ideias, nos mundos que construía dentro da própria cabeça. E talvez essa criatividade continue sendo uma parte importante de seu futuro, porque quem consegue imaginar uma história também consegue imaginar possibilidades. E quando conseguimos imaginar possibilidades, começamos a perceber que o futuro pode ser diferente do passado. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está aberto. É como um caderno com páginas em branco. Joaquim já escreveu muitas páginas. Algumas foram felizes, algumas foram dolorosas, algumas foram cheias de mudanças, mas ainda existem páginas que ele nem começou a escrever. E nessas páginas podem existir coisas maravilhosas. Talvez existam novas amizades, novos lugares, novos trabalhos, novos projetos, novas conquistas, novos momentos de felicidade. E talvez algum dia Joaquim olhe para trás e perceba: eu passei por tudo aquilo, não porque tenha esquecido, mas porque conseguiu continuar. E continuar não significa que nunca mais haverá dias difíceis. Significa saber que um dia difícil não é o capítulo inteiro. Uma tristeza não é a história inteira. Uma perda não é a pessoa inteira. Uma dificuldade não é o futuro inteiro. Existe muito mais depois de cada capítulo. E é isso que torna uma história realmente uma história: ela continuar. Então, crianças do 6º B, talvez vocês tenham começado esta história pensando que conheceriam apenas a vida de um antigo aluno, mas agora vocês sabem que existe muito mais por trás de uma pessoa. Existe uma infância, existe uma família, existem sonhos, existem medos, existem lembranças, existem perdas, existem conquistas, existem perguntas, existem esperanças e existe um futuro. Quando vocês olharem para Joaquim, lembrem-se de que cada pessoa que vocês conhecem também carrega uma história que vocês talvez não conheçam. Por isso, sejam gentis, sejam amigos, escutem, respeitem e nunca tenham vergonha de pedir ajuda quando precisarem, porque ninguém precisa enfrentar as dificuldades sozinho. E agora chegamos a mais uma página da história. Joaquim está diante de um futuro que ainda não conhece. Ele não sabe exatamente onde estará. Não sabe quais pessoas encontrará, não sabe quais sonhos realizará, não sabe quais desafios ainda aparecerão, mas sabe de uma coisa: a história dele ainda não terminou. O passado está escrito, as lembranças estão guardadas, o amor continua fazendo parte de sua história, e o futuro ainda pode surpreender. Então, Joca, se algum dia você voltar para olhar para estas páginas, lembre-se, você já passou por muita coisa, já cresceu, já aprendeu, já perdeu, já sentiu saudade, já recomeçou e ainda está aqui. Ainda existem páginas para escrever, ainda existem histórias para contar, ainda existem sonhos para perseguir, ainda existem lugares para conhecer, ainda existem pessoas para encontrar, ainda existem momentos que você nem imagina, e talvez o próximo capítulo seja justamente aquele que você nunca esperou. A história de Joaquim Dias da Rocha Azevedo continua, e desta vez, o próximo capítulo ainda está nas mãos dele. Joaquim olha para tudo que viveu e percebe que sua história não pode ser resumida apenas pelas dificuldades. Ele é muito mais do que aquilo que sofreu. Ele é também aquilo que sonhou, aquilo que criou, aquilo que aprendeu, aquilo que amou, aquilo que ainda deseja viver. E talvez seja justamente agora que uma nova parte da história comece a aparecer. Joaquim começa a perceber que crescer significa assumir aos poucos o comando da própria vida. Antes, muitas decisões eram tomadas por outras pessoas. Agora, ele começa a escolher seus próprios caminhos, escolher o que quer fazer, escolher quais sonhos quer perseguir, escolher quais pessoas quer manter por perto, escolher quais histórias quer contar. E isso pode dar medo, porque liberdade também traz responsabilidade. Quando uma pessoa começa a construir seu próprio caminho, ela descobre que nem
nem sempre haverá alguém para dizer exatamente o que fazer. Às vezes será preciso pensar, às vezes será preciso errar, às vezes será preciso tentar novamente. E Joaquim vai aprendendo. Ele aprende que não precisa ter todas as respostas imediatamente, não precisa saber exatamente onde estará amanhã, não precisa saber como será toda a sua vida. Basta continuar caminhando, um passo, depois outro e outro, até perceber que já percorreu uma distância enorme. Também existem momentos em que Joaquim olha para trás. Ele lembra daquele bebê que enfrentou dificuldades logo no começo da vida. Lembra da criança que descobriu o mundo. Lembra da escola. Lembra dos amigos. Lembra das brincadeiras. Lembra de Pingo. Lembra das viagens. Lembra das mudanças. E lembra da mãe. Talvez essa seja uma das lembranças mais fortes, porque sua mãe não foi apenas uma personagem que apareceu em um capítulo. Ela esteve presente em grande parte do livro. Ela viu muitas versões de Joaquim e conheceu coisas sobre ele que talvez poucas pessoas conhecessem. Por isso, quando Joaquim pensa nela, ele não está lembrando apenas de uma pessoa, está lembrando de uma parte inteira de sua própria história. E existem lembranças que podem doer, mas também existem lembranças que aquecem o coração. Uma conversa, um passeio, uma viagem, uma comida, uma música, uma fotografia, uma frase, uma situação engraçada. Pequenas coisas podem guardar grandes sentimentos, e Joaquim começa a entender que não precisa escolher entre chorar e sorrir quando lembra de alguém. Pode acontecer os dois, pode existir saudade e carinho ao mesmo tempo, pode existir tristeza e gratidão ao mesmo tempo, pode existir dor e amor ao mesmo tempo. Isso também faz parte de ser humano. E enquanto aprende tudo isso, Joaquim continua construindo sua vida. Ele começa a pensar cada vez mais no futuro, no trabalho, nos projetos, nas coisas que gostaria de realizar. Talvez queira criar algo que outras pessoas conheçam. Talvez queira contar sua história. Talvez queira transformar suas experiências em algo que ajude outras pessoas. Talvez queira simplesmente encontrar um caminho que faça sentido para ele. Não existe uma única maneira de construir uma vida. Cada pessoa escreve seu próprio caminho, e Joaquim ainda está descobrindo qual será o dele. Ele também começa a perceber que o futuro não precisa ser uma cópia do passado. O que aconteceu não determina tudo aquilo que ainda acontecerá. Uma pessoa pode passar por momentos muito difíceis e depois viver momentos extraordinários. Pode perder algo e encontrar outra coisa. Pode fechar uma porta e descobrir outra. Pode mudar de caminho. Pode recomeçar. Pode aprender, pode crescer, pode se surpreender consigo mesma, e Joaquim ainda poderá se surpreender muitas vezes. Talvez ele descubra talentos que ainda não conhece, talvez faça amizades que ainda não existem, talvez conheça lugares que nunca imaginou visitar, talvez crie histórias que ainda nem começaram, talvez realize sonhos que hoje parecem distantes, e talvez alguns sonhos nunca aconteçam. Tudo bem, porque a vida também é feita de mudanças. O importante é não deixar de imaginar, não deixar de tentar, não deixar de viver. E há outra coisa que Joaquim começa a compreender. Ele não precisa ser perfeito para ter uma vida bonita. Pode cometer erros, pode mudar de opinião, pode ter dias ruins, pode não saber o que fazer, pode precisar de ajuda, pode começar novamente. Isso não diminui sua história. Pelo contrário, mostra que ele está vivendo. E talvez seja essa a verdadeira coragem. Não é nunca sentir medo, é continuar mesmo quando existe medo. Não é nunca ficar triste, é permitir que a tristeza passe sem deixar que ela defina toda a vida. Não é esquecer quem partiu, é aprender a continuar carregando o amor e as lembranças. Joaquim ainda terá dias difíceis, mas também terá dias que serão completamente diferentes. Dias em que vai rir sem esperar, dias em que alguma coisa dará certo, dias em que conhecerá alguém especial, dias em que realizará alguma coisa que esperou muito tempo, dias em que olhará para sua própria vida e perceberá: eu consegui chegar até aqui, e talvez esse momento ainda esteja distante, ou talvez já esteja começando, porque cada pequena conquista também conta. Levantar, continuar, criar, conversar, trabalhar, aprender, fazer planos. Tudo isso são páginas novas, e pouco a pouco o livro vai ficando maior. Um dia Joaquim poderá olhar para trás e perceber que aquela fase que parecia interminável também passou, e então entenderá que não precisava conhecer o final para continuar escrevendo, só precisava escrever a próxima página, e depois outra e outra.
até chegar a lugares que jamais imaginou. Então, crianças do sexto B, esta história ainda não tem final, porque histórias de pessoas vivas não deveriam ter um final escrito antes da hora. Elas continuam, mudam, crescem, surpreendem, e Joaquim ainda tem muito para viver. O menino que um dia começou sua vida enfrentando uma batalha, agora olha para um caminho enorme diante dele. Ele carrega suas lembranças, carrega seus aprendizados, carrega as pessoas que fizeram parte de sua vida, carrega o amor que recebeu e carrega também seus próprios sonhos. Agora ele pode pegar tudo isso e transformar em uma nova história, uma história que ainda não sabemos como será. E talvez essa seja a parte mais bonita de todas. Nós não sabemos o que vem depois. A próxima página está em branco. Joaquim segura a caneta e a história continua. Agradecimento. E antes de fechar este livro, Joaquim gostaria de deixar um agradecimento. Obrigado a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada. Obrigado à minha família, que esteve presente em diferentes momentos da minha vida. Obrigado aos meus professores, que ensinaram muito mais do que matérias. Cada ensinamento, cada conselho e cada momento vivido na escola também fez parte da pessoa que me tornei. Obrigado aos meus colegas e amigos, pelas conversas, pelas brincadeiras, pelas risadas e por todas as lembranças que ficaram. Obrigado às pessoas que estiveram comigo nos momentos bons. E também obrigado àquelas que estiveram comigo nos momentos difíceis, porque algumas pessoas aparecem justamente quando mais precisamos de alguém. Obrigado a todos que acreditaram em mim, a todos que me ajudaram, a todos que me ouviram, a todos que tiveram paciência comigo, a todos que fizeram parte, mesmo que por pouco tempo, de algum capítulo da minha vida. E existe um agradecimento que ocupa um lugar muito especial nesta história. Obrigado, mamãe. Obrigado por ter estado comigo durante tantos capítulos. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado por ter me acompanhado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por todos os momentos que vivemos juntos. Obrigado pelas lembranças que ficaram. Obrigado por tudo aquilo que você fez por mim e por tudo aquilo que me ensinou. A nossa história teve muitos capítulos, e mesmo depois da despedida, aquilo que vivemos continua fazendo parte de mim. Eu vou levar essas lembranças comigo, vou levar os momentos felizes, vou levar os aprendizados, vou levar o amor, e vou continuar escrevendo minha história. Obrigado também a vocês, criançada do sexto B, por terem parado para ouvir a história do Joca. Talvez vocês tenham começado ouvindo apenas uma história sobre um antigo aluno, mas espero que tenham terminado entendendo que por trás de cada pessoa existe uma história que nem sempre conseguimos enxergar. Uma história com alegrias, com dificuldades, com sonhos, com perdas, com recomeços. Por isso, cuidem uns dos outros. Sejam gentis, escutem, respeitem e nunca tenham vergonha de pedir ajuda quando precisarem, porque ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. E agora chegou a hora de fechar este capítulo, mas não o livro inteiro, porque a história de Joaquim ainda continua. Ainda existem sonhos, ainda existem caminhos, ainda existem descobertas, ainda existem páginas em branco. E quem sabe o que estará escrito nelas? Talvez o futuro traga capítulos que hoje ninguém consegue imaginar. Então, Joca, continue escrevendo, continue sonhando, continue criando, continue vivendo. E nunca se esqueça de tudo aquilo que fez você chegar até aqui. Esta foi a história de Joaquim Dias da Rocha Azevedo, uma história de luta, uma história de crescimento, uma história de família, uma história de escola, uma história de sonhos, uma história de amor, uma história de saudade e, acima de tudo, uma história que ainda está sendo escrita. Obrigado a todos que fizeram parte dela. O livro não termina aqui. Fim.